Bom dia, irmãos. Queremos mais uma vez cumprimentar, saudar a todos os irmãos, amigos, aqueles que têm acompanhado conosco as nossas transmissões de cultos, de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa manhã, nós estaremos falando sobre o tema Uma Vida Dirigida por Deus, baseado Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, verso de 13 até o verso de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, de 13 até o verso de número 15. Solicitar a nossa irmã Amanda que possa, por favor, fazer a projeção dessa passagem bíblica para que assim leiamos dos versos de número 13 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Soberano Deus e eterno Pai, assim como já tem falado aos nossos corações, por intermédio da leitura da tua palavra, dos louvores entoados e também, ó Deus, pela direção do teu servo, nosso irmão Mauro, eu te suplico que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor possa me usar como mero instrumento em tuas mãos para falar aos corações daqueles que nos ouvem. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e desde já nós te suplicamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, falar sobre esse tema, uma vida dirigida por Deus, eu quero relembrar com os irmãos que essa história ela se dá no momento em que Herodes o Grande ele está desejoso também pelas suas palavras de ir até Jesus, saber aonde que ele se encontra, assim ele solicitou aos magos para que ele também pudesse ir adorar. Certamente que Herodes, pela sua biografia, ou melhor, pela sua folha corrida, nós vamos perceber que Herodes era um homem implacável, cruel, sanguinário, um homem que já havia deliberado a morte da própria esposa, de 3 filhos, também de cunhados, assim como do seu tio. Com esse perfil, certamente ele não queria ser confrontado por nenhum outro que já estava sendo posto como rei dos judeus, o verdadeiro rei dos reis. E sabendo disso, ele diz para os magos que após encontrarem e adorarem a Jesus, logo após o seu nascimento, que retornassem para que ele também pudesse ir até a Jesus para adorar. Fica muito claro nos versos seguintes que a intenção dele não era adorar, mas sim exterminar, matar aquele que Deus já havia dado a ele, depois de encarnado, aquilo que nós tanto aguardávamos, a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vida de Jesus é, na verdade, algo que nós, ao lermos os evangelhos, e nós vamos perceber que toda ela foi dirigida por Deus. Primeiro que quando ele foi gerado, concebido pelo Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural,
foi gerado no ventre de Maria como obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia põe também que ele, Jesus, quando fora batizado, há uma manifestação tríplice do Senhor ali, aonde está presente ele, Jesus, como filho, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e Deus brada dos altos céus, dizendo que ele, Jesus, é o seu filho amado. Lucas, no capítulo 1, diz também que logo no início do seu ministério, ele é levado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para que ali ele fosse tentado por Satanás, mas Jesus vai mais uma vez vencê-lo, derrotá-lo pelo uso da sua palavra. A Bíblia vai nos colocar também que ele, Jesus, ao estar se cumprindo aquilo que falou o profeta Isaías, ele diz: eis que o Espírito me ungiu. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para a realização do seu ministério. A Bíblia diz que ele também, Jesus, foi revestido do poder do Espírito Santo para a realização do seu ministério. Foi também cheio do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 11, diz: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então Jesus também vai ressuscitar pelo poder do Espírito Santo de Deus. A vida dele, Jesus, toda ela, dirigida por Deus através de manifestações diretas do Espírito em sua vida, trazendo para nós a certeza de que a triunidade de Deus, ela funciona em três pessoas inseparáveis, porém que trabalham em harmonia e em perfeita unidade, para que a vida dele, Cristo Jesus, pudesse ser conduzida, dirigida por Deus para a realização de uma obra que nenhum outro poderia realizar. Nós louvamos a Deus porque estamos aqui nessa manhã, fruto dessa obra gloriosa em resgatar pecadores que, ao compreenderem que deveriam se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Cristo e por meio da fé recebê-lo em seus corações como seu Senhor e Salvador. Hoje nós somos a evidência de que verdadeiramente Deus deseja dirigir a vida de cada um dos seus servos. Deus tem um plano específico, detalhado para cada um de nós, e esse mesmo Espírito que conduziu a Cristo durante a sua vida e o seu ministério deseja também fazer o mesmo em nossas vidas. E nós vamos entender, irmãos, que algo está acontecendo aqui neste momento, porque nós temos um anjo do Senhor aparecendo mais uma vez para José, para dizer para ele que ele deveria ir para o Egito, porque Herodes não queria adorar a Jesus. Herodes, na verdade, queria exterminar a Jesus, e ele vai ser levado para o Egito para assim proteger a mãe Maria e, sobretudo, a Jesus. Irmãos, a vontade de Deus objetiva para nossas vidas, ela precisa ser revelada a cada um de nós, e isso se dá pelas Escrituras e por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Tenho batido nessa tecla para confrontar justamente com a vontade permissiva, que é aquela que Deus não traçou, mas permite que ocorra em nossas vidas, fruto e responsabilidade das nossas próprias decisões. E há muitas pessoas que tomam suas decisões e fazem suas escolhas pessoais, e quando elas dão errado, eles atribuem a Deus, talvez fazendo como fez Adão, essa síndrome adâmica em que diz: Senhor, a mulher que tu me deste, ele transfere para Deus
a responsabilidade de algo que ele havia decidido, que ele escolheu, e ele escolheu, na verdade, desobedecer a Deus, escolhendo pecar. É uma escolha do homem, essa não é a vontade objetiva de Deus. Eu tenho sempre dito que ela tem três características. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós precisamos buscar no Senhor qual é a vontade objetiva dele para nossas vidas e procurarmos andar no centro da vontade de Deus. Nós vamos observar, irmãos, quando os homens se dispuseram a ouvir, a renunciar e a obedecer à voz de Deus, receberam consequentemente uma direção sobre aquilo que Deus tinha para realizar em suas vidas. Deus chama Abraão, confia a ele uma tarefa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e Deus haveria de enviá-lo para um lugar o qual ele não sabia, porém fora sendo de forma gradual, progressiva e contínua. Deus foi mostrando para ele qual era o seu propósito. E quando ele recebe isso de Deus, Deus ainda diz: Abraão, sê tu uma bênção, porque é isso que Deus deseja fazer na vida de todos aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus, que sejamos uma bênção aonde nós estivermos inseridos. Deus quer usar o seu povo, a sua igreja, cada um de nós como instrumento em suas mãos. E nós entendemos, irmãos, que temos também exemplos como de Jonas, que escolheu fazer a sua própria vontade. Essa é a chamada vontade permissiva, que Deus não deseja, mas ele permite. E quando ele permite, certamente que a responsabilidade é toda nossa. E Jonas vai ter consequências danosas, fruto da sua decisão, da sua escolha, e isso passa a ser da inteira responsabilidade dele, porque nós entendemos que esse Deus que é soberano, ele pode permitir e evitar aquilo que assim o desejar, mas certamente que nós vamos perceber que essas escolhas que nós fazemos, se elas não estiverem no centro da vontade, daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas, corremos um risco muito grande de termos consequências frustrantes, danosas, algumas delas até mesmo letais, fruto daquilo que nós decidimos. Uma vida dirigida por Deus obedece à sua voz. Aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes irá procurar o menino para o matar. Irmãos, os magos e José foram avisados do real propósito de Herodes. Herodes falou que queria adorar, porém a sua intenção era má. Ele desejava fazer algo na vida, não só intervir na questão daquele que seria o rei dos judeus, mas também ele toma uma decisão de exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo. Há um historiador bíblico que ele diz que Belém, por ser relativamente pequeno, hoje devemos ter em torno de 20 mil habitantes, que naquela época talvez tenha morrido em média aí, talvez 20 crianças. Se fosse uma, irmãos. Esse tipo de decisão traça o perfil daquilo que Herodes era. Um homem cruel, um homem sanguinário, que não poupou seus próprios entes queridos, que determina também matança de crianças, objetivando alcançar a Jesus, uma vez que os magos não retornaram, se desviaram dos caminhos para não avisar a ele o local
aonde Jesus estava. Uma coisa que entendo, irmãos, que nós precisamos sempre estarmos dispostos a obedecer à voz imperativa de Deus, sabendo discernir quais são os referenciais seguros acerca daquilo que Deus está falando em meu coração. Irmãos, não há referencial seguro quando ele é subjetivo. Eu senti uma alegria grande no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Eu senti um arrepio de alto para cima ou de baixo para cima ou de cima para baixo, nada disso. Referenciais seguros são aqueles que Deus estará usando para que nós possamos compreender com exatidão qual é a vontade dele para nossas vidas. E eu entendo que se a Bíblia Sagrada, que a oração, conselheiros sábios, se as circunstâncias, o bom senso e até mesmo sinais específicos não forem utilizados como referenciais seguros, há uma probabilidade muito grande de tomarmos decisões e fazermos escolhas erradas, cujo resultado será danoso, será frustrante, porque nós não estaremos no centro da vontade de Deus, porque esse é o melhor lugar para nós estarmos, aonde Deus deseja que nós estejamos. Nós vamos entender, irmãos, que quando faço um paralelo de Abraão e Jonas, Jonas ele toma a direção contrária à vontade de Deus e ele vai fazer algo muito interessante, porque ele vai pagar do próprio bolso a sua viagem, porque Deus não financia a desobediência dos seus servos. Tem gente tomando decisão errada, pedindo para Deus abençoar. Deus não se contradiz, Deus não contraria a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Se aquilo que você faz já tem resposta nas Escrituras, não peça a Deus para que essas questões sejam postas de lado, para que a sua vontade prevaleça. A vontade permissiva é justamente aquela que contraria de Deus, que não é aquilo que Ele tem para a sua vida. Isso que Deus tem para cada um de nós é o melhor resultados positivos. A vontade de Deus é boa para nossas vidas. Saiba disso, creia nisso, abra mão de tudo aquilo que você já tem certeza de que não é a vontade de Deus para a sua vida, mas mesmo assim você insiste em tomar essa decisão. Quando assim o fizer, saiba que Deus não financia a desobediência dos seus servos, saiba que as consequências nós teremos que arcar com elas, porque Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, mas pode permitir que a vontade nossa esteja acontecendo, mesmo que ela contrarie a sua vontade, porém, a responsabilidade, ela é toda nossa. José teve cuidado, irmãos, porque a desobediência poderia levá-lo a consequências tão danosas que ele não titubeou, ele não teve dúvida, ele não refutou, ele não questionou. Há uma coisa muito interessante que eu ouvi num congresso lá no Ceará, e o pregador falava algo que guardo até hoje, até alguns anos, que ele falou sobre algo que é uma realidade, não é? As crianças hoje entram no colégio muito mais cedo do que na nossa época, mas toda criança quando entra, sobretudo depois que passa da fase do maternal, ela quer e vai aprender o ABCD. E todo crente, servo de Deus, obediente, ele quando se converte, ele tem que aprender o obedecer. Obedecer é uma das principais características do servo de Deus, daquele que quer fazer a vontade do Senhor, daquele que está discernindo o que está ouvindo, porque a sua audição está aguçada. Ela está, na verdade, sendo o filtro
para aquilo que Deus está falando, e por isso que precisamos de referenciais que respaldem as nossas decisões. E são esses referenciais. É a Bíblia Sagrada, é a oração, é compartilhar com pessoas idôneas que professam a mesma fé, conselheiros sábios, usar o bom senso. Deus, a Bíblia assim afirma que nós temos a mente de Cristo, o Espírito que habita em nós discerne as coisas de Deus, e por isso nós entendemos que José vai tomar uma decisão que está relacionada com a vontade de Deus, que está dirigindo a sua vida para preservação, naquele momento, da vida dele, de Maria e também da vida de Jesus. Segunda coisa que quero falar nessa manhã: uma vida dirigida por Deus cuida da sua família. José se levantou ao ouvir a voz de Deus, tomou o menino e a sua mãe Maria e partiu para o Egito. É muito interessante, irmãos, que cada um de nós estejamos envolvidos na obra de Deus, nos preocupando com as questões sociais. Para mim, a sequência do Evangelho é adoração única e exclusiva a Deus, proclamação de boas novas, ensino das Escrituras e também assistir aos necessitados. Nós não conseguiremos alcançar a todos, mas aqueles que Deus tem nos dado esse privilégio, podemos assim fazer, cuidando da nossa família, cuidando dos domésticos na fé e cuidando do próximo, que é qualquer um que possa estar próximo de nós, ao nosso alcance, para que nós assim estendamos as nossas mãos. E quando assim fizermos, o próprio Senhor falou, é como se estivéssemos fazendo a Ele, para Ele. E aqui me traz a grande preocupação, irmãos, quanto aos cuidados que precisamos ter com a nossa família. Só que esse cuidado, ele não pode tolir ou restringir alguém de estender aquilo que Deus está lhe dando para fazer. Me lembro de um senhor que tomou a seguinte decisão: eu só vou pregar o Evangelho para outras pessoas quando toda a minha família se converter. Meus irmãos, colocar propósitos dessa natureza, que não lhe compete definir dia, horário e até mesmo nenhuma certeza temos se esse fato ocorrerá, parando todas as outras coisas, não faz sentido. Mas eu achei interessante o cuidado que ele teve com a sua família, e talvez o maior cuidado seja em evidenciar a transformação que aconteceu em nossas vidas. Você era um marido rude, você era alguém que quando chegava os filhos queriam sair de casa, você talvez vivia um seu relacionamento conjugal de forma conflituosa. Se você é uma nova criatura, você vai ser um melhor pai, melhor marido, vai ter essa preocupação que os outros verão. Entre o antes e o depois houve mudança brusca, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz com que o homem seja regenerado, nasça do Espírito, seja uma nova criatura e viva em novidade de vida. Há um relato que na Praça da Sé, aqui em São Paulo, o menino foi encontrado na rua e as pessoas preocupadas, ele de tenra idade, e perguntaram: aonde você mora, desejando levá-lo novamente para a sua residência. Ele falou: eu moro no inferno e o nome do meu pai é Diabo. Alguém se espantou, falou: o que é isso? Não, é porque todos os dias o meu pai chega em casa embriagado, dizendo que aquela casa é o inferno, e a minha mãe diz: se aqui é o inferno, o diabo é você. O garoto guardou aquilo. Talvez tenha alguma situação no seio da família que precisa ser mudada, que precisa ser impactada através através de mudança que Deus vai fazer em nossas vidas, que será visível, que será notório, será explícito. Dois momentos distintos, não somos mais os mesmos. As pessoas precisam entender
que este homem que havia desejado abandonar a Maria, saindo secretamente, o Deus falou com ele que o que nela estava sendo gerada era fruto do Espírito Santo. Você ainda ouve a voz de Deus? Deus ainda fala o seu coração, e quando ele fala e você compreende, você obedece, você renuncia o seu eu, a sua vontade, você abre mão daquilo que você havia planejado. Há muitos planejamentos, irmãos, que eles não acontecem porque eles não foram postos diante de Deus. Há muitos planejamentos que eles são frustrados porque não tem base bíblica para aquilo que nós estamos planejando. Precisamos sim, irmãos, ter todo esse cuidado com a nossa família, com as nossas decisões, como aqui a Bíblia nos mostra que José estava evidenciando. Há uma frase que diz que a forma como tratamos nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo revela o grau do nosso relacionamento com Deus. Se você melhorar o seu relacionamento com Deus, você vai melhorar o seu relacionamento com a sua família, com seus irmãos em Cristo e em qualquer outro lugar da sociedade onde você estiver inserido. Qualquer um outro segmento, as pessoas perceberão que você é alguém que se relaciona com Deus pela maneira como você trata as pessoas. Precisamos ter sempre esse cuidado, porque o não cumprimento da vontade objetiva de Deus pode redundar em morte, morte espiritual, morte física e até mesmo a morte eterna, que é a pior consequência do pecado cometido pelos homens. Algumas propostas de Deus que eu acho que elas precisam ser observadas com um cuidado muito grande. Há uma proposta de Deus dizendo: homem, vinde após mim. E quando ele chama para que nós possamos ir até ele, é porque ele tem poder e capacidade para perdoar os nossos pecados. Porque quando ele nos chama, ele pode mudar, transformar as nossas vidas. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Convite universal para todos os homens, em especial aqueles que ainda não obedeceram à vontade objetiva de Deus, que deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso esse é o primeiro chamado. E é muito interessante que quando Deus chama, Deus também pede para que nós fiquemos. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém. Essa passagem bíblica, ela fala no momento que antecedeu o retorno do Senhor para os céus. Antes dele ser assunto aos céus, ele diz para os discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder do Espírito Santo, que o mesmo no dia de Pentecostes ia ser derramado sobre todos aqueles que ali se encontravam. Então, quando o homem tem encontro com Cristo, ele precisa de permanecer na presença do Senhor, e estando assim, crescendo, aprendendo, para que posteriormente ele possa ouvir, dentro desse mesmo conceito, aquilo que Deus exige de todos nós. Agora, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vinde, permanecei e ide, até que chegue o momento onde nós estaremos dando não só testemunho através de uma vida transformada, mas também através da palavra proferida, fruto da leitura de oração e também do conhecimento adquirido através do ensino da Bíblia Sagrada. Terceiro e último, uma vida dirigida por Deus espera o cumprimento da vontade objetiva de Deus em sua vida.
Verso 15 diz assim: José ficou no Egito até a morte de Herodes, o Grande, e assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Esta passagem bíblica encontra-se em Oséias, capítulo 11, verso 1. A palavra profética, quando ela aqui foi proferida, há mais ou menos 600 anos antes, nós vamos observar que essa palavra que foi proferida pelos profetas, e nesse caso um dos profetas, chamado de profeta menores, e a riqueza bíblica vai nos mostrar que profetas maiores e menores não está porque tinham mais ou menos poder, porque o poder emana de Deus, é pelo conteúdo daquilo que eles escreveram. E alguns desses profetas são considerados profetas canônicos, foram aqueles que, além de exercer o ministério profético, eles também deixaram escrito livros que até hoje estão assim fazendo com que nós possamos compreender que aquilo que Deus cumpriu de forma clara e objetiva veio a acontecer. Então nós vamos entender, irmãos, que assim como foi o povo de Deus levado para o Egito e ali permaneceu durante 430 anos, um dia Deus foi lá, tirou o seu povo do Egito para que ele pudesse conquistar a promessa de entrar na terra prometida e pudesse ficar notório que a palavra que Deus falou no seu tempo, ela se cumpre para a glória do seu nome. Uma vida dirigida por Deus, ela não se precipita, espera cumprimento da vontade objetiva de Deus em sua vida. E assim como nós falamos, foi também o que aconteceu com Jesus. Fora levado para o Egito, ali permaneceu, alguns comentaristas dizem em torno talvez de 2 anos, depois que Herodes morre, como assim Deus havia falado, a palavra se cumpre mais uma vez: do Egito chamei o meu filho. E quando sai, é para dar início a um processo que vai culminar com o ministério curto, profícuo, abençoador, onde 12 homens foram preparados para darem continuidade ao ministério terreno de Jesus, para que esta palavra chegasse até a nós, e hoje essa tarefa, incumbência dada por Deus por intermédio da sua palavra e pela ação também do Espírito Santo, assim como ocorreu na vida dos profetas, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, esteja também acontecendo em nossas vidas. Irmãos, uma vida dirigida por Deus, ela precisa compreender justamente isso. Compreender que a voz de Deus tem que chegar de forma clara, audível aos nossos corações. Isso ocorre por intermédio da palavra de Deus. Deus, na verdade, fala conosco ainda hoje, assim como falou no passado. Hoje, a maneira mais segura é através das Escrituras Sagradas, de entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Uma vida dirigida por Deus cuida da sua família. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é a fé em Cristo Jesus. Se talvez ele não alcançar aquilo que desejava profissionalmente na sua vida acadêmica, mas se ele permanecer firme na fé, dê glórias a Deus, porque você conseguiu transmitir algo que vai servir e fazer a diferença, não só no tempo presente, mas sobretudo na eternidade. Uma vida dirigida por Deus. Espero o cumprimento da vontade objetiva de Deus em sua vida. Vontade objetiva
é aquela que você pode estar embasado nas Escrituras. Se contraria as Escrituras, saiba que isso é vontade permissiva, é vontade sua, não está dentro dos planos, dos propósitos de Deus para a sua vida. Se os resultados forem negativos, forem danosos, não transfira para Deus. Me lembro de um pregador nordestino que ele falou que o crente tem que ser macho até quando ele peca, o cabra tem que ser macho até quando ele pecar. Sabe o que ele queria dizer? Precisamos assumir o nosso erro, confessarmos a Deus, abandonarmos e entendermos que Deus e o Evangelho é de recomeço, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Precisamos crer, mesmo quando estivermos entendendo que Deus tem o melhor para nossas vidas, o quanto nós estamos dispostos a obedecer à vontade objetiva de Deus para cada um de nós. É isso que precisamos, irmãos. Eu posso não estar entendendo, mas eu quero obedecer à vontade de Deus. O próprio Jesus diz isso, olha, o que faço agora não entende, mas depois entenderás. Nós estamos vivendo um momento de muito porquê. Há um livro de Watchman que ele fala algo interessante. Ao invés de você ficar perguntando, Deus, por quê? Por que eu? Por que minha família? Por que meu filho? Pergunta a Deus, Deus, para quê? Qual o teu propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso fazer? O que precisa mudar? Esse deve ser o questionamento. Quero encerrar nesta manhã fazendo a leitura da letra de um hino de Delino Marçal, que diz: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro porque ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Esse é o Deus soberano que vale a pena termos as nossas vidas dirigida por ele, pois ele tem o melhor para as nossas vidas. Nós vamos ouvir um louvor nesse instante, logo depois retornaremos para estarmos assim orando e encerrando o nosso culto nessa manhã.
orando, encerrando o nosso culto e também relembrando que hoje, às 19 horas, teremos mais uma transmissão. Queremos que você possa, nessa manhã, estar refletindo acerca daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Ter uma vida dirigida por Deus deve estar sempre pautado na sua palavra. Nós vamos orar nesse instante e reiterar o nosso convite para que você possa hoje, às 19 horas, estar acompanhando conosco mais um culto, mais um momento de adoração, louvor e pregação da palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, graça nós te damos nesse momento. Te agradecemos pelo culto, te agradecemos pelo momento que aqui passamos, te agradecemos também pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, assim como também, ó Deus, pelos amigos que têm, ó Deus, acompanhado conosco essas transmissões. Pai, continue falando aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos no centro da Tua vontade. Nós queremos ter, ó Deus, uma audição aguçada para ouvirmos a Tua voz e entendermos que hoje o referencial mais seguro é a Tua palavra e através da oração o Senhor há de confirmar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e por nós. Conduza-nos, ó Deus, diante de todas as nossas atividades, fala continuamente aos nossos corações, guarda, dirija, orienta e abençoe cada um dos nossos irmãos, cada um dos lares, cada um daqueles que nesta manhã, juntamente conosco, cultuam, adoram e exaltam o Teu santo nome. Isso tudo nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.